Afinal, você sabe o que é a verdadeira liberdade? Hum? Será que você sabe? Vamos descobrir agora. Roda a vinheta. Olá, pessoas, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papo Pijama com Café aqui para vocês, ok? Quarta-feira também é dia de reflexão e hoje vamos falar sobre liberdade. Bom, você já experimentou a liberdade? O gostinho da liberdade? Eu brinco que a liberdade é uma droga que vicia. É uma droga do bem. Ai, mas você precisa saber ter maturidade para lidar com ela, ok? E é exatamente isso que eu vou falar, pautando naquilo que foi as minhas experiências e naquilo que Deus me ministrou a respeito disso, amém? Vamos lá. Eu vivi dois extremos, tá? Eu vivi a religiosidade completa desde pequena, criada num lar cristão, seguindo todas as regras, como manda a cartilha, tudo ok, tudo bem. Depois eu fui para o extremo da libertinagem, que é onde eu não tinha escrúpulos. E muitas pessoas confundem a liberdade com libertinagem. Porque a libertinagem ela está ligada também com algo distorcido, assim como a religiosidade. É quando eu acho que eu sou mais santo que qualquer outra pessoa, entendeu? E que eu sou a dona da razão. Assim, na libertinagem é a mesma coisa. Só que eu escancaro o meu pecado, né? Eu vivo no pecado abertamente. Na religiosidade eu tenho aquela falsa sensação de ser pura, ok? Eu vivi esses dois extremos, amém? Só para vocês entenderem. E eu descobri, como eu disse, que a liberdade é uma droga que vicia, por quê? A liberdade é quando você tem o poder de escolher o que vai fazer, mas com a liberdade vem a responsabilidade. E é exatamente aí que mora o perigo, né? Se você lembrou de uma música que fica rodando no TikTok da vida, não. Mas é mais ou menos isso. Aí que mora o perigo. Enfim. Porque todas as nossas escolhas geram uma consequência, ok? Só que quando tu tá nos dois extremos, certo? Ou você vai achar culpados, certo? Ou você vai se culpar. Só que a culpa, por ela mesma não gera transformação. O que gera transformação é o senso de responsabilidade. É quando eu entendo que eu sou responsável pela minha vida e que eu, por mim mesma, preciso tomar uma decisão e que essa decisão vai ter uma consequência e que eu arque com as consequências, certo? Tanto eu querer viver uma vida para Deus, quanto eu não querer uma vida de obediência a Deus. Amém? Então eu aprendi nessa minha longa, curta vida, experimentando e vivenciando algumas coisas, que a liberdade, ela só pode ser algo saudável para mim e para você quando usada corretamente, com autorresponsabilidade. É quando eu sei que, quando eu estou tomando uma decisão, eu tenho responsabilidade naquela minha escolha. E se essa decisão acabar me gerando frustração, decepção, foi escolha minha, não do outro. Por exemplo, alguém me convida para fazer uma sociedade e um negócio. Eu tenho que, ok, a pessoa dá a palavra, e tal. Ok. Só que eu escolhi fechar o negócio. Eu escolhi investir no negócio. Então eu tenho que também ter noção de risco. Ter noção que não vai dar certo às vezes, que tu tem o sim, eu tenho o não. Que tem a possibilidade de prosperar e de não prosperar, de acertar e de errar. A autorresponsabilidade, ela torna a tua vida muito mais leve. Só que ela também faz você enxergar e parar de ver de uma visão menininha, visão menininho, que sempre terá alguém responsável por mim, que sempre terá um culpado pelas minhas ações. Ah, eu fiz assim porque a fulana agiu assim.
Ah, eu falei isso porque fulano fez isso. Ah, eu tomei tal decisão por causa de fulano. Ah, eu tomei tal porque aconteceu isso. Então, a autorresponsabilidade é quando tu tira o poder das pessoas de influenciar naquilo que é as tuas decisões. Mas tu, lucidamente, claramente, decide por aquilo que você quer. Então, a gente deve ver, sim, a liberdade como algo bom, mas a gente precisa entender que a gente precisa ter maturidade. Porque a liberdade, certo? Ela nos dá asas para voar. Mas, se a gente não sabe direcioná-la corretamente, se a gente não sabe, a gente se torna escravo das nossas vontades. Ah, hoje eu tô com vontade, hoje eu já não tô. Hoje eu quero, hoje eu já não quero. Então, você precisa de maturidade para lidar com a liberdade. Porque não adianta você vivenciar a liberdade se o teu sistema ainda é escravizado. Se tu facilmente se escraviza, mas agora, Esther, eu parei com o desapego emocional das pessoas. Mas foi para as coisas. Sempre precisa de algo material para suprir. E assim vice-versa, e assim qualquer outra coisa. Isso não é liberdade. Quando eu não posso dizer não por uma vontade minha, significa que eu me tornei escravo dela. Não significa que eu não queira fazer ela. Significa que ela tem mais controle em mim do que eu tenho controle dela. Então pense sobre isso. Você tem vivido a verdadeira liberdade? Você sabe, afinal, o que é fazer isso? Então lembre de uma coisa. Liberdade verdadeira quando tu entende a tua responsabilidade da tua vida. E qualquer decisão que tu tomar vai resultar em algo bom ou ruim. Isso é um fato. Então, a verdadeira liberdade é quando você tem autorresponsabilidade de assumir as tuas decisões. De entender que você tem um livre-arbítrio e que Deus, o próprio Deus, te deixa escolher. Então, se você escolheu, não culpe outros. Foi você que escolheu. Entenda que talvez você não entendia na época que você escolheu, um fato aconteceu, mas hoje você tem como mudar. Mas às vezes a gente só muda o cenário e a questão é a mesma, o comportamento é o mesmo. O que você decide? A liberdade verdadeira é quando você sabe dizer sim na hora certa e não na hora certa. Quando você sabe insistir na hora certa, porque tem coisas que a gente precisa insistir e sabe deixar ir também. Ok? Porque senão a gente fica num extremo, ou a gente deixa ir, corta a relação e não insiste, ou a gente, meu Deus, tudo é o extremo. Meu Deus, eu não posso viver sem essa pessoa, meu Deus, é os extremos. Mas com Jesus, ele nos ensina a ser equilibrados. Deixe ir o que precisa ir. As pessoas que precisam ir, os lugares que precisam ir, deixe ir. Uma frase que eu quero deixar agora para concluir para vocês é: nunca volte para o lugar que você orou para sair. Nunca volte para o lugar que você orou para sair. Que hoje você pode dizer não. Nunca volte para lá. Nunca volte para lá. Então fica a reflexão de hoje. Um beijo. Não esquece, se não é inscrito, se inscreve, aciona o sininho, deixa seu like, ok? Também comenta aqui abaixo uma situação onde você se viu refém ou você sentiu a liberdade, ok? E, obviamente, compartilha com alguém esse vídeo, ok? Então é isso aí, tchau!